Fala pessoal que ama o Corinthians, o Palmeiras. Eu vou falar algo extremamente pesado e polêmico aqui. Gravem o dia de hoje, dia 15 de janeiro do ano de 2026. Quando o Campeonato Brasileiro se encerrar, que inicia no dia 27 de janeiro de 2026 e vai acabar no mês de dezembro, anotem isso, o Corinthians estará rebaixado para a Série B do ano de 2027. Antes de você achar um exagero, eu vou explicar para vocês por que eu penso isso. Antes, deixa like, se inscreve no canal, comenta aí se você acha que eu estou errado, porque é o atual campeão da Copa do Brasil. Pessoal, futebol a gente sabe que o mais importante é o resultado. E a gente pode falar que o resultado do Corinthians no ano de 2026 foi incontestável, porque conseguiu construir o título da Copa do Brasil. Nem vou falar de Paulistão, mas vou falar do que realmente importa, que é a Copa do Brasil. E atingiu esse título e atingiu esse objetivo. Graças a dois jogadores em especial, Yuri Alberto e Memphis Depay. Outros jogadores também foram bem, né? E outros estiveram um pouco abaixo, por exemplo, o Garro, né? Não conseguiu ter aquele rendimento, que por sinal tem se falado muito do Garro aqui no Rio Grande do Sul, reforçando o Grêmio. O Garro é bom jogador, o Yuri Alberto e o Depay são os diferentes do Corinthians. Pessoal, o Corinthians hoje, ele é um time totalmente instável. O Dorival conseguiu, porque Copa é Copa. Copa é diferente de tudo. Copa você consegue com a motivação, com o empurrão da torcida da Fiel. O Corinthians conseguiu ter resultados positivos e também deu, entre aspas, a sorte de pegar o Vasco da Gama, que não é um grande adversário nessa final da Copa do Brasil. Méritos ao Vasco que chegou na final. Méritos ao Corinthians que chegou na final. Mas eu estou sendo aqui muito prático, né? O Corinthians passou na semifinal nos pênaltis contra o Cruzeiro com merecimento razoável, né? Tudo bem, foi para os pênaltis, passou, mas será que isso é suficiente? O ano de 2026 nós entendemos que Depay vai ficar até o mês de junho ou julho, que é quando encerra o contrato do Memphis Depay junto ao Corinthians. Aí vai ser o primeiro problema. Primeiro, que o Depay ganha demais. Segundo, que o Depay não tem o mesmo ânimo e vontade de jogar futebol. Isso é notório. Então, em decisões, naturalmente, ele cresce porque ele é um grande jogador. Mas Campeonato Brasileiro, a gente não está falando de um ou dois jogos bem. Ele teria que ter uma média, com poucas lesões, com muita responsabilidade. Ano de Copa do Mundo, onde o Depay vai disputar pela Holanda a Copa, provavelmente. Então, eu creio que o Depay não vai estar com o sangue total dedicado ao Corinthians. O Yuri Alberto é um jogador muito bom, a gente viu ele aqui no Internacional, ele praticamente surgiu no Inter, ele não foi no Santos, foi no Inter onde ele se destacou, teve sucesso, não foi campeão brasileiro por 1 milímetro ali na questão do impedimento, né, no jogo contra o Corinthians, e sempre demonstrou ser um grande atacante. Ele erra algumas vezes, às vezes vive uma fase, mas tem muita entrega, faz muitos gols. Porém, o Yuri Alberto muito provavelmente vai ser vendido. Ele não vai conseguir se sustentar. Por quê? Porque o Corinthians hoje tem uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões. É muito dinheiro para um time. É muito dinheiro para um time. Embora tenha uma torcida apaixonada, tenha um clube dedicado, né, de pessoas apaixonadas envolvidas, o Corinthians está numa crise sem tamanho. E o ano de 2026 será o ano mais difícil do Campeonato Brasileiro. Anotem isso, de todos. Se alguém fizer 45 pontos, pessoal, se fizer 45 pontos, eu não sei se escapa. Porque os jogos serão muito difíceis. Vai ter muita troca de ponto. E o pessoal de baixo também vai pontuar. O Corinthians já passou sufoco no ano de 2025. E para mim, perde rendimento com essa questão do Depay na Copa e com essa questão do Yuri Alberto podendo ser vendido. O Garro já não tem mais o mesmo rendimento e pode estar saindo para o Grêmio. O Corinthians está em apuros. Hoje o jogo contra o Bragantino foi decepcionante. Tomou 3-0 ao natural, não conseguiu botar intensidade nem esforço. Mas era um misto, mas não importa. O grupo do Corinthians está debilitado. Você vê o Internacional hoje, que tem um grupo até mais fraco, tocando 4-0 no Monson e ganhando de 2-1 do Novo Hamburgo, jogando com um time misto. Quer dizer, a gente não pode, a gente tem que avaliar o que chegou até agora, o que apareceu até agora. E o que apareceu até agora é decepcionante. O Corinthians corre sérios riscos e eu cravo que, anotem isso, e no ano que vem vocês vão lembrar de alguém do meu nome, Jonathan Manfio, falando: o Corinthians, no mês de janeiro, antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ser rebaixado para a Série B
e vai disputar a Série B no ano de 2027. É triste pro corintiano, é feliz o palmeirense e o São Paulino, o Virícius, o Santista, né? E muitos outros clubes que não gostam do Corinthians. Respeito a todos, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Você concorda com isso?